Repito, se a gente ficar nessa sequência que a gente está tendo agora de compra do governo federal, que finalmente despertou para o uso da máscara, para a compra da vacina, a gente começa a vacinar as pessoas abaixo de 40 anos no ano que vem. Se a gente liberar as empresas, há uma possibilidade dessa meta ser trazida ainda para esse ano. De volta com o nosso Band Entrevista, já recebo aqui na nossa plataforma virtual Roberto James, ele sempre com temas interessantes aqui. Bom dia, Roberto, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, que é a questão da vacinação e o impacto que a vacinação promovida pelas empresas podem gerar, né, nessa questão da economia. Pois é, fura fila ou não fura fila se eu estiver aí vacinando os meus funcionários, Roberto? Uma excelente pergunta, né? Hoje a gente está vivendo um processo muito difícil, que é o próprio governo já admitiu, olha, eu quero comprar a vacina, mas não tem a vacina para vender. A gente sabe que os processos de empresa para empresa são mais rápidos, mais simples, menos complexos do que governo fazer uma compra. Então, o meu entendimento em relação a isso, que quando você libera uma empresa para comprar vacinas e entregar essas vacinas para os seus funcionários, é uma forma de você ajudar o comércio a se manter vivo, a se manter firme, trabalhando e dar um corte, né, nessa questão da proliferação do vírus. Eu vejo como Roberto, forma muito positiva. Eu vejo que, inclusive, você chega até a desafogar o SUS. Hoje, se você direciona todo o seu leque de vacinas só para a rede pública, você está ali com uma abrangência muito maior, um número muito maior de pessoas. Então, hoje, se você abre para empresas, ou até mesmo para que a pessoa física possa ir ao laboratório comprar a sua vacina e se vacinar, você termina aí desafogando e acelerando o processo de vacinação no SUS, não? Exatamente. A conta é bem simples, Rodrigo. Se a gente for pegar o cronograma do governo federal, já atualizado com as novas demandas de vacina, 2021 não serão vacinados ninguém que não esteja nos grupos de risco ou com comorbidades, ou seja, a gente não vai conseguir baixar da casa dos 40 anos. Essa galera com mais saúde, essa galera economicamente muito ativa, só vai receber vacina em 2022. Se você libera as empresas para fazer essa aquisição e elas poderem proporcionar aos seus funcionários. A gente está falando de quem aqui? São dois grandes empresários que estão encabeçando, que é o Luciano Hang, da Avan, e o Carlos Uídas Martins, né, que eles querem comprar aí 20 milhões de doses. 20 milhões de doses são 10 milhões de pessoas que não estão diretamente relacionadas a esse grupo que vão receber e que aí vão poder desafogar o SUS. E por que não? Qual o contraponto que é questionado para não liberar essas vacinas, Roberto? Eu acho que faltou um debate muito mais sério no Congresso. Uma medida provisória e duas leis foram promulgadas, foram assinadas pelo presidente para poder legalizar isso. Mas olha como é inviável o nosso Estado brasileiro. O que o governo aprovou foi o seguinte: Rodrigo, se você quer comprar vacina para os seus funcionários, pode comprar. Agora, 100% das vacinas que você comprar serão destinadas para o SUS, para o atendimento do grupo prioritário. A gente já viu que o grupo prioritário vai até o final do ano. Depois que o grupo prioritário for atendido, todas as vacinas que você comprar, você tem que doar 50% para o SUS. É inviável, não tem condições, né? Ou seja, se você pegar o caso da Indonésia, a Indonésia começou a vacinação foi de trás para diferente. frente, né? A Indonésia, se a gente for ver, foi de trás para frente. Ela começou aí a vacinar os mais jovens. E numa perspectiva de que se você é mais jovem, você sai, você tem que ir trabalhar, você tem uma exposição maior e pode trazer para dentro de casa, para quem é o idoso, para quem está no isolamento maior. É uma teoria que é questionável, mas que foi utilizada. Exatamente. É uma teoria muito difícil, muito complicada, porque a gente não tem muita certeza se isso vai dar certo. Mas pensa só, é mais fácil você isolar todo mundo em lockdowns ou você fazer um isolamento mais seletivo das pessoas que têm comorbidades, das pessoas que têm grupo de risco e das pessoas que têm idade avançada?
é claro e evidente que você consegue fazer o distanciamento social desse público. É muito mais simples do que o público jovem. O que a gente vê agora é que o vírus está atacando as pessoas jovens. Se a gente tivesse feito essa vacinação ao contrário, talvez a gente não tivesse os números que a gente tem. Porém, se você tem condições, né, de liberar grandes empresas brasileiras que precisam que o comércio seja reativado, precisam do crescimento do comércio, para que eles vacinem seus funcionários, você está dando um apoio ao SUS, você está tirando da carga do SUS a compra dessas vacinas. Essas vacinas vão ser utilizadas em funcionários, em cidadãos brasileiros, e você vai estar diminuindo, você está atendendo uma demanda de um lado pelo governo, pelo SUS, e outra demanda de outro lado pelas empresas. Roberto, mas o que a gente também precisa ver é o seguinte, não está tendo vacina para comprar para a rede pública aplicar, vai ter então para os empresários? Como é essa conta? Como eu expliquei, tenho explicado muito, Rodrigo, é muito mais simples uma compra de empresa para empresa do que uma compra de governo para empresa. Os protocolos são muito rígidos, tem uma série O governo editou uma medida provisória para desburocratizar muito esse processo de compra, para que seja muito mais facilitado. Mesmo assim, é mais complicado. Eu lembro que no começo da pandemia, um dos ministros da saúde, já tivemos tantos, né? Ele dizia, quando alguém chegava lá, olha, eu quero ajudar, vou dar dinheiro aqui para o governo. Ele falou, não dê dinheiro, compre equipamentos, porque é muito mais rápido e mais fácil as empresas comprarem esses equipamentos e doarem para o SUS do que simplesmente dar o dinheiro para o governo e o governo ir lá comprar. Então, a gente tem essa perspectiva, né? Você tem pessoas querendo fazer algo diferente. Não se trata de furar fila. Eu não consigo enxergar uma dificuldade de um processo como esse. A gente já viu agora duas coisas. Primeiro, um juiz do Distrito Federal atendeu uma liminar da AMAGEM, que é a Associação dos Magistrados Estaduais do Brasil, e liberou que as associações de juristas e magistrados, se elas têm dinheiro, têm fundo próprio, elas podem comprar suas vacinas e atender aos seus associados. Eu vejo com muita positividade esse tipo de iniciativa, porque você tira, novamente, a gente volta àquele ponto que você abordou, Rodrigo, você tira das costas do SUS, né, essa obrigatoriedade de estar vacinando todo mundo. A única coisa que eu continuo questionando não é muito a burocracia. O que eu acho que a gente tem que falar aqui é que hoje não se tem vacina. A gente tem hoje a Fiocruz, que está numa expectativa de produção de 1 milhão de doses por semana, mas ainda não, por dia, perdão, ainda não chegou a esse patamar. A Coronavac está chegando, mas também tudo que está chegando está vindo para o governo e está saindo. A de Oxford, a mesma coisa, ou seja, todas as vacinas produzidas são adquiridas pelo governo. Que vacinas, então, estariam aptas para ser compradas por essas empresas, Roberto? Pois é, olha, a gente tem mais de 8 vacinas que já estão sendo utilizadas na Europa. Você tem 2 da Índia, você tem 3 chinesas, a gente aqui só escuta muito falar da Coronavac, mas existem 3 chinesas. Existe a russa, que está tendo excelentes aspectos positivos. E como é que a gente pode ver essa questão da burocracia? Que o governo está assinando protocolos que ele deveria ter assinado no ano passado, de intenção de compra. Somente a AstraZeneca, junto com a Fiocruz, e o Butantan, junto com a Coronavac, é quem está entregando, são as únicas. A probabilidade de chegada dessas outras vacinas, que já foram fechado o protocolo, é final de abril. Se a gente fizer essa conta, e a gente seguir esse cronograma do governo federal, os jovens, as pessoas economicamente ativas, vão ser vacinadas no ano que vem. Se você liberar as empresas para começar agora a negociação, começar agora a compra, utilizar suas influências internacionais, a Volkswagen, a Ford, né, a GM, o Carlos Williams Martins, que está encabeçando, o Luciano, se eles começarem a utilizar agora o seu amplo conhecimento com essas outras diversos laboratórios, eles conseguem trazer, inclusive, acredito, mais rápido do que o governo federal. E aí você vai uma frente dividida. Né? Você vai uma frente dividida para você conseguir atender o maior número de pessoas. Repito, se a gente ficar nessa sequência que a gente está tendo agora de compra do governo federal, que finalmente despertou para o uso da máscara, para a compra da vacina,
a gente começa a vacinar as pessoas abaixo de 40 anos no ano que vem. Se a gente liberar as empresas, há uma possibilidade dessa meta ser trazida ainda para esse ano. Com essa perspectiva de liberação de empresas, também seriam liberados, então, para a compra individual, ou seja, para os laboratórios privados que queiram aí ter, como hoje a gente tem de várias outras vacinas, ter também do coronavírus, da Covid-19 em seus estoques, e o cidadão poder pagar pela sua vacina? Exatamente, exatamente. Inclusive já tem consórcio de laboratórios tentando negociar, aguardando essa liberação do governo federal para que isso aconteça. Eu queria destacar aqui uma declaração de um economista que, o Eduardo Moreira, ele disse, sempre cai nas costas do SUS. A empresa vai, compra a vacina os seus funcionários, cobra o custo em cima do produto e aí cai em cima do pobre. O que eu tenho para dizer para todos é que o custo do SUS é de todos. A gente está pagando essa vacina. Se a gente compra um produto de uma empresa, se a empresa comprou vacina para poder vacinar os seus funcionários e continuar operando, a gente é sempre quem paga. No final das contas, o contribuinte, o cidadão, é sempre ele quem paga. O mais importante é a gente despertar para essa facilidade. O Brasil tem, Rodrigo, as melhores redes de assistência. O SUS, em termos de vacinação, nós somos exemplares. Se nós tivéssemos a mesma quantidade de vacinas que os Estados Unidos hoje têm em mãos, a gente já teria ultrapassado os Estados Unidos em vacinação. Atente que o governo americano está doando vacina para as farmácias aplicarem nas pessoas, porque eles não têm uma rede de vacinação tão grande como o Brasil tem, não tem essa cultura da vacinação. Então a gente tem tudo. Se a gente liberar essas empresas, se a gente facilitar a liberação das empresas para que elas possam comprar essas vacinas e vacinar os seus funcionários, uma boa parte já vai ser liberada do SUS, e o SUS vai poder focar nessas pessoas com comorbidades, pessoas mais carentes que não têm esse acesso. Roberto, você que é um estudioso, já procurou saber ou tem informações da variante de preços dessa vacina por dose, tanto para que as empresas que fossem comprar ou também a população, se quiser chegar num laboratório e ela tivesse disponível? Olha, varia muito, sabe, Rodrigo? Eu já encontrei de R$5 a dose até 200. Porque cada vacina tem um jeito de transportar, um jeito de armazenar, então é muito complexo. A maior parte delas é a questão logística que impacta em cima desse valor. Então existe uma diferença muito grande. Quanto menor a quantidade, maior o valor. Então quanto maior a quantidade de compra, mais você consegue se chegar a esse valor. No caso dos laboratórios, claro que vai ter essa questão mercadológica de que a venda seria uma coisa assim muito disputada para que as pessoas tenham uma renda maior, né? Então, aí seria um dos pontos. Mas qualquer um desses pontos, Rodrigo, independente do valor da vacina, eu vejo positivo essa liberação, porque se eu sou uma pessoa mais abastada, que eu tenho mais condições, eu vou lá e compro a vacina, né? Aquela vacina que o governo federal, os estaduais estão recebendo agora, vai ser destinada para uma pessoa mais pobre, e não, no caso, a minha pessoa. Então, assim, o mais importante é a gente unir forças e a gente entender que o empresariado tem um interesse incluso nisso. Tem, claro, eles querem a movimentação do comércio, eles querem o comércio aberto, shoppings abertos, supermercados funcionando, os hotéis, os aeroportos, ou seja, nós temos relatos aqui, Rodrigo, de companhias aéreas que compram a vacina lá na Europa e passam para as pessoas, junto com o pacote que a pessoa compra. A pessoa estava falando, existem reportagens que mostram aí as pessoas fazendo o kit de viagem Covid, né, que eles estão dando a vacina para você poder viajar. E a gente não vê nenhum embate ético nisso, ao contrário. Quanto mais possibilidades você der de vacinação, mais rápido a gente sai dessa pandemia. Roberto Dias, obrigado pela sua participação aqui. Mais um tema importante. Se ligar lá no canal do RJ no YouTube, não é isso? Isso, canal da RJ. Valeu, obrigado, Roberto. Até o próximo tema. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui.